Ó, deixa eu bater um papo contigo aqui importante. Talvez você não tenha a mesma percepção que eu tenho, porque eu consigo ver os bastidores, eu tenho acesso a muitos bastidores. Imagine que na tua cidade tem um centro comercial e você está acostumado a sempre passar por aquele centro e ver algumas lojas que você conhece, que você sabe que existem há um certo tempo. E aí você volta naquele centro comercial e você vê que tem uma loja fechada. E aí na outra semana você volta, tem duas lojas fechadas. Daqui a pouco você chega lá, 80% das lojas estão fechadas. Qual o sentimento que você vai ter? Meu Deus, tá todo mundo quebrando aqui. Imagina que você vai para um shopping e você começa a ver várias e várias lojas fechando. Daqui a pouco não tem quase nenhuma loja aberta naquele shopping. Você fala, meu Deus, esse shopping tá quebrando, essa loja tá quebrando, tem alguma coisa errada. É mais perceptível que um negócio físico chegue ao seu fim, porque você vê que a loja tá fechada, você vê que aquele ponto não existe, você vê que não tem mais ninguém ali. Mas no mundo digital está acontecendo a mesma coisa. Muitos produtores digitais, eles não têm como fechar a porta porque o mundo digital permite isso. Você trabalhar de casa, você trabalhar remotamente, todas essas vantagens que a gente conhece muito bem. Mas no mundo digital, você como produtor digital, existem responsabilidades que você tem que ter também. Apesar de nós termos uma oportunidade única e maravilhosa, que eu considero uma bênção, que é você tocar um negócio online, usando a internet, de qualquer lugar do mundo, enfim, etc, etc, todas essas vantagens que muitos de vocês já conhecem, tem uma responsabilidade e tem uma premissa básica, que você precisa vender. Você precisa ser lucrativo, porque o teu negócio continue de pé. Então, assim, como eu vejo muitos bastidores, eu vejo a quantidade de pessoas que você vai ver que a pessoa posta de vez em quando, ela sobe um vídeo de vez em quando, ela tenta aí fazer uma venda, alguma outra coisa. Mas já faz um tempo que a fonte principal de receita dela não é mais o seu produto. Muitos não têm sequer mais nenhum membro da equipe. Muitos voltaram a trabalhar, inclusive, de carteira assinada. E é claro que ninguém quer ser um ex-empresário. Claro que ninguém quer ser um ex-produtor digital. Você começa um negócio, você começa um projeto, você vai lá, abre mão de várias coisas e não dá certo e você tem que voltar para algo que às vezes você nem gostava de fazer, você nem estava tão interessado em fazer. Então eu vejo muitas pessoas aceitando ofertas de emprego ou procurando oportunidades de emprego porque simplesmente eles não estão conseguindo mais se sustentar com o seu projeto, com o seu negócio. E a grande causa disso, o grande causador, né, o grande mal que tem gerado isso para muitas pessoas é a falta de habilidade de muitos produtores digitais em vender. Eles simplesmente não sabem vender. Eles simplesmente não conseguem vender. Como que você vai manter um negócio girando se você não consegue vender? Como que você vai manter um negócio rodando se não entra dinheiro, se não tem gestão de caixa? E infelizmente, acho que nos últimos 3 meses principalmente, mas nos últimos 12 meses, 2019 foi um ano muito difícil para muitos produtores digitais. Porque as estratégias que eles utilizavam pararam de funcionar. Os canais que eles utilizavam para vendas foram bloqueados, pararam. E o mais importante, o produto que eles vendiam, até com certa facilidade em alguns momentos, parou de vender. E eles não tinham uma habilidade, eles não tinham uma capacidade de falar, beleza, e agora, como é que eu faço para reverter esse quadro? Ou como é que eu faço para me reinventar? Ou como é que eu faço para criar uma nova fonte de lucro? Ou como é que eu faço para criar algo novo que eu possa me manter de pé? O grande ponto é assim, eu já estou nesse mercado há quase uma década. E eu sei que se você não se reinventar, não tiver a capacidade de ler o mercado, pensar no futuro, pensar no que vai acontecer, você roda rapidinho. E você roda bonito. Quando eu falo rodar, eu quero dizer o seguinte, você está fora do jogo. E como eu falei no começo desse vídeo, como não é fácil ter essa percepção de que um negócio fechou, nem mesmo o produtor às vezes ele sente isso. Porque às vezes ele tá ali pagando as contas dele e tudo mais, etc. Ele não consegue ter a real noção de como que o negócio dele está. Porque ele está sempre procurando um número ou um resultado específico que às vezes esse resultado não chega, mas também beleza, tá pelo menos rodando. O problema é que começa assim, ele estabelece uma meta, não consegue chegar nem perto daquela meta, daqui a pouco ele mal consegue pagar os custos. E aí começa a virar realmente um caos e fica um problema. Então o toque que eu quero te dar, a sugestão que eu quero te dar é o seguinte, hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram, e de vez em quando eu preciso reforçar isso, porque é algo que está tão internalizado na cabeça das pessoas que eu preciso bater nessa tecla. Que é falar o seguinte, ó, aqui atrás tem algumas fotos aqui de viagens que eu fiz com a minha esposa, viagens que eu fiz com a minha família. E isso aqui é a parte maravilhosa do mundo digital. É você realmente conseguir
enquanto você está viajando, você consegue ver tua empresa rodando, você consegue gerar vendas, você grava um vídeo de um hotel, você faz uma live em qualquer lugar, as vendas continuam acontecendo, o teu negócio continua rodando e isso é muito bom, você ter essa liberdade, tudo isso é muito bom. Mas não esqueça que para você fazer isso, você tem que fazer uma outra coisa que é básica, que é vender. O grande ponto é que, tá bom, Nathanael, tudo que você está falando para mim é óbvio, mas como é que eu vendo? Eu vou falar primeiro como é que você não vende. Você não vende quando você não oferece. O grande problema de muitas pessoas hoje no mercado digital é que eles simplesmente se concentram demais no meio do que no fim. É claro que existe um meio para você alcançar determinado resultado, mas como empresário, como dono de negócio, você tem que ter uma clareza muito forte sobre a tua estratégia de venda, sobre o que você quer fazer. Então o que eu quero sugerir para você é o seguinte: existem algumas perguntas que você precisa fazer que elas vão além de simplesmente pensar que conteúdo eu posto, que vídeo que eu faço, que dica que eu dou. Pensa no teu negócio primeiro. Eu tô aqui para falar que se você não vender, você não vai ter uma empresa. Simples assim. Se você não conseguir vender com previsibilidade, com lucratividade, você não vai conseguir ter resultados. O que eu mais vejo de hoje, só um pequeno parênteses, o que eu mais vejo hoje de muitos produtores digitais, principalmente os novatos que começam a ter um bom resultado, é que ele tem um primeiro resultado, ele se empolga, ele fala, cara, é isso, beleza, eu vou ganhar grana agora. Ele já eleva o patamar dele, tanto financeiramente, tanto empresarialmente falando, como pessoalmente falando. Ele já fala, putz, vou ganhar uma grana agora, tá certo e tudo mais. Ele começa a gastar por conta, achando que ele sempre vai faturar aquilo ou vai faturar muito mais. E aí ele tem um contratempo, ele tem aí uma situação adversa, que as coisas não funcionam como ele imagina e ele entra num desespero. Vende aquilo que comprou, demite quem contratou, entrega o escritório, volta atrás num acordo porque ele não consegue honrar, porque ele fechou, ele se planejou contando que o resultado ia acontecer, contando que o resultado ia aparecer sempre daquela mesma maneira. E não é assim que acontece. Não existe essa certeza absoluta. Agora sim, imagine que você foi lá, se planejou, fez uma campanha, fez algo para dar um resultado, não deu. Ok, beleza. Você tem um plano B, um plano C, um plano D, uma outra alternativa, uma outra maneira de vender, uma outra estratégia, você tem portfólio, você tem acervo, você tem opções. A maioria não tem. A maioria arrisca tudo em uma única tacada, arrisca tudo em um único produto, arrisca tudo em uma única estratégia, arrisca tudo em compra de tráfego. E o negócio digital, apesar de toda a informalidade que está em volta, toda a liberdade que existe, existem muitas responsabilidades. E eu acredito que existe um grau até maior de responsabilidade, porque é o seguinte, você tem que ter um grau de responsabilidade muito alto, porque quando você tem, por exemplo, uma loja física, você tem que pagar o ponto, você tem que pagar ali os valores do aluguel, etc, 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 todas essas coisas. Então são contas que dão responsabilidade para o empresário. Ele sabe que ele tem que pagar aquilo. Mas às vezes para o empreendedor digital, ele não tem algumas responsabilidades tão tangíveis, tão visíveis, e ele acaba não tendo esse senso de responsabilidade tão grande. Então assim, esse vídeo é mais para bater um papo com você, para te dar um conselho, tá? Para te dar uma visão, que eu não quero que aconteça com você o que tem acontecido com muitas pessoas, com muitos produtores digitais, que tinham um sonho, que tinham uma meta, que tinham um desejo a ser alcançado, que tinha algo a ser buscado, e eles ficaram no meio do caminho. E eles ficaram no meio do caminho por pura falta de visão empresarial. Vamos a algumas perguntas que eu quero que você faça, que vão além de simplesmente procurar vender. Número 1. Você está trabalhando com o público certo? Quando eu falo trabalhar com o público certo, é você pensar o seguinte, peraí, eu estou realmente oferecendo para o perfil ideal? Nesse momento agora, o público comprador ou o público mais atrativo para que eu possa trabalhar é esse público aqui? Eu não vou aprofundar muito nesses pontos, que eu vou mostrar onde é que eu escrevi sobre isso daqui a pouco. Mas é só uma pergunta para você fazer, será que você está trabalhando com o público certo? Porque às vezes você não vende o que você gostaria de vender, porque simplesmente você está oferecendo para o público errado. Quando eu falo de oferecer para o público errado, eu vou dar um exemplo bem simples. Quando eu comecei no marketing digital, como produtor, eu comecei como dono de agência e tudo mais, etc. Depois eu fui criar meu primeiro produto. Naquele momento, era mais fácil para mim vender para consultores, formar consultores.
do que vender para produtores digitais, porque já tinham muitas pessoas vendendo para produtores digitais. Eu ia ser mais um naquele momento. Então, assim, seria muito mais difícil para mim conseguir vender para o produtor digital do que para um consultor, um dono de agência. Então, eu comecei pelos donos de agência, eu comecei pelos consultores. Mas chegou um momento que eu percebi que existia uma brecha, que existia uma oportunidade para que eu pudesse trabalhar com empresários, com produtores digitais. Então, eu fiz essa migração. Eu parei de trabalhar com o público exclusivamente consultores e eu fui para o público empresário. E isso me deu um salto de crescimento. Então eu mudei de público no momento certo. Mas o grande ponto é que às vezes você só precisa pensar o seguinte: peraí, qual que é o melhor público para que eu possa trabalhar agora? Porque você não está vendendo simplesmente porque você está focando no público errado. E existem algumas técnicas para você fazer isso. Segundo ponto, você está cobrando o valor certo? O primeiro produto que eu lancei foi um produto de R$ 97. R$ 97, um e-book mais um bônus, alguma coisa assim. E eu lembro que eu encontrei um empresário que ele falou o seguinte: pô, Natanael, eu gostei muito da proposta daquele treinamento, mas era tão barato que eu achei que era para iniciante, por isso que eu não comprei. E eu comecei a perceber a psicologia do preço. Eu falei que eu entendi que eu tinha um conhecimento, eu tinha um conteúdo já avançado para oferecer para o mercado. E se eu não colocasse valor monetário, ou seja, um preço elevado, as pessoas não iam perceber com valor aquilo. Então, eu simplesmente peguei aquele material, adicionei módulos a mais, adicionei um momento de feedback comigo, de interação, e eu vendi ele por R$2.000. E eu vendi com muito mais facilidade R$2.000 do que R$97. Ou seja, público e preço. Você precisa prestar muita atenção na tua precificação, porque muitas vezes o preço está falando muito ao teu respeito. Terceiro ponto, o formato do produto. A partir do momento que eu fui tentar criar meu primeiro produto de R$5.000, na minha visão eu precisava de 10 módulos, 12 módulos, de muitos bônus, porque era aquilo que a maioria das pessoas faziam. Mas lá nos Estados Unidos eu conheci algo muito bacana. Eu entendi que muitas pessoas estavam cobrando mais por um formato de entrega diferente. Eles cobravam um valor maior para entregar um treinamento de uma maneira mais pessoal, em lives, em encontros, as pessoas podiam perguntar. Então eu mudei o formato do meu produto e eu cobrei mais caro porque agora tinha interação comigo. Bum, comecei a vender de uma maneira muito mais fácil, um ticket muito maior. Público, preço, formato do produto. Próximo ponto que você precisa trabalhar, qual que é? O momento do mercado. Existem momentos onde é mais fácil vender algo online, existem momentos onde é mais fácil vender algo presencial, existem momentos onde você pode unir as duas coisas. Você precisa saber fazer a leitura do mercado. Chegou um momento onde eu identifiquei que o meu público ele não queria necessariamente assistir aulas online. Eles gostariam de ter uma oportunidade de participar de eventos presenciais. E eu comecei a fazer imersões. Eu comecei a ter grupos de negócios presenciais, porque era um público que já queria interagir. Então eu tive um outro salto de crescimento quando eu entendi o momento do mercado. Quando eu entendi o momento que aquele público que eu estava atendendo estava precisando. Tem algumas outras perguntas que são importantíssimas para você tomar a melhor decisão. Mas percebe aqui, ó, eu estou falando tudo de vendas, mas eu falei sobre público certo, sobre o preço, sobre o formato, sobre o momento do seu mercado. São perguntas altamente importantes que você precisa responder para ter uma estratégia muito mais assertiva na hora de vender. Tá? Beleza. Essa sugestão que eu queria dar para vocês, esses conselhos que eu queria dar para você. Aqui abaixo eu vou deixar um link de uma série nova que eu escrevi, chamado Como Criar e Dominar Novos Mercados como Produtor Digital. Lendo esse texto, você vai entender, poxa, todos os produtos têm um ciclo, os mercados têm momentos diferentes. Como é que eu posso me adaptar? Como é que eu posso me proteger? Como é que eu posso crescer, mas ao mesmo tempo cuidar do meu negócio? É exatamente isso que você vai ler nessa série. Combinado? Então é isso. Esse era o papo que eu queria bater com você. Deixa o teu comentário aqui abaixo, deixa a tua visão sobre esse assunto aqui abaixo. Se você curtiu, deixa o teu like, compartilha. Um grande abraço para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.